Olá, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Que alegria enorme ter você aqui no canal Horizonte de Palavra. Meus queridos, hoje o dia está tão lindo, mas tão lindo, o sol raia nos meus olhos que eu não consigo olhar perfeitamente na câmera. Os pássaros cantam e as árvores abanam da direita para a esquerda, isso me faz sentir muito maravilhoso. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta assim um pouquinho delicada. Será que você já se sentiu distante de Deus e muitas das vezes não conseguiste compreendê-lo? Será que você já teve a sensação de que Deus é um mistério tão grande que talvez talvez você nunca vai entender ou você nunca entende o que ele quer de você? Será que isso já aconteceu contigo? Olha, eu te entendo perfeitamente porque isso também já aconteceu comigo muitas vezes. E mais do que isso, a Bíblia também entende esse dilema humano. Sabe aquele momento em que você viaja para outro país e obviamente você vai precisar se comunicar, mas infelizmente, ou na maioria dos casos, as pessoas não falam o idioma daquele país. Você até tipo sabe o que ir dizer nas pessoas, mas não tens as palavras, o vocabulário certo para falar. E aí vem a frustração. Eu me senti muito frustrado quando eu cheguei aqui na França nos primeiros dias, né? Passei por isso quando eu cheguei aqui na França, né? E podes crer que isso foi muito complicado. Eu só sabia falar bonjour, oui, ça va, só sabia mesmo falar isso. Mas graças a Deus eu consegui crescer. Mas eu queria que você imaginasse, né, o inverso dessa situação. Deus sabe o que quer nos dizer, mas o problema é que nós somos, ou seja, somos nós que não temos o vocabulário para entender a linguagem de Deus. Isaías capítulo 55, você tem tua Bíblia, abra ali, por favor. Ele diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Bem, será que isso significa que Deus é inalcançável? Será isso? Eu penso que não, e de forma alguma. Mas eu quero que você mantenha-se tranquilo, porque eu vou te explicar detalhadamente isso. Deus é infinito, Deus é onisciente, Deus é eterno, Ele sabe de tudo. Se você concorda com essa minha afirmação, diz amém ali nos comentários, tá bem? Por favor. Como diz Salmos 147, versículo 5, grande é nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito, queridos. Mas ao mesmo tempo, esse Deus Todo-Poderoso escolheu se revelar a nós. Ele não é um Deus que se esconde por prazer. Ele deseja ser muito conhecido por mim e por você que está ali no outro lado. E isso não é apenas uma ideia bonita, não tem nada a ver. Isso é o centro, é a coisa central do plano da salvação. E o foco não é saber tudo, né? É saber realmente o que importa. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que nós precisamos entender tudo, mas tudo sobre Deus para nos relacionar com Ele? Será isso? A resposta mais exata, né, eu posso indicar segunda de Timóteos, capítulo 3, versículo 15. Esse verso é muito forte, mas muito forte mesmo.
As Sagradas Escrituras, né, podem nos tornar sábios, segundo Timóteo, né, para a nossa salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Espero que você esteja percebendo o que eu estou tentando lhe transmitir neste vídeo. A Bíblia não promete que vamos entender tudo, mas garante que já temos luz suficiente para conhecer o caminho da salvação. E esse caminho tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. E o propósito, né, das profecias e do conhecimento é que a gente conheça verdadeiramente a Deus. Você já reparou que muitas vezes, né, muitas vezes nós, posso assim dizer, nós seres humanos, né, perdemos tanto tempo querendo saber vários detalhes que Deus revelou. Isso é muito comum nos seres humanos. Mas como disse a serva do Senhor, Ellen White, uma vez ela afirmou no livro O Desejado de Todas as Nações, e essa citação me marcou e eu jamais esqueci quando eu tive contato com este livro. Devemos buscar compreender o que claramente Deus revelou e deixar o que ele não revelou nas mãos dele. O que Deus revelou é o suficiente para nos conduzir à vida eterna. E como diz Romanos capítulo 11, versículo 53, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondável são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. Queridos, esse texto é muito, mas muito forte. Mesmo sendo Deus, às vezes, incompreensível no contexto humano, em sua totalidade, Deus escolheu usar formas acessíveis para se comunicar. Veja só o que ele faz, o que ele fez. Ele usou a natureza para se comunicar com os seus filhos. Ele usou os profetas para transmitir a sua mensagem. Ele usa e continua, ou seja, usou e continua usando as escrituras para se comunicar com os seus filhos. E por fim, ele usou o próprio seu filho Jesus Cristo para trazer a melhor compreensão da linguagem humana. Como diz João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse texto merece muito a nossa reflexão. Cristo é a linguagem de Deus em forma humana. E as profecias, né, são como linguagem da salvação. Você já reparou que os apóstolos muitas das vezes usavam as profecias como ponte para apresentar Jesus? Você já parou para refletir nisso? O propósito das profecias não é alimentar curiosidades. Não, esse não é o propósito das profecias. O propósito das profecias é nos levar ao Salvador. Toda a revelação, tanto no Apocalipse como em Daniel, aponta para o Cordeiro de Deus. Eu me lembro de uma outra citação do Desejado de Todas as Nações, página 115, acho que é isso, acho, mesmo em 115. Todo o céu está empenhado em fazer os homens compreenderem
que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, quando eu li esse texto, meu coração começou a saltitar, é como se fosse, sei lá, percebes? E caso você que está ali no outro lado queiras ler este livro, O Desejado de Todas as Nações, há um link na descrição deste vídeo onde você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e com muita honra eu lhe enviarei o livro no formato digital, tá bem? Que Deus possa te abençoar e te fazer entender verdadeiramente esta mensagem que eu estou tentando partilhar com você. E eu quero que você entenda que é necessário parar de buscar as coisas inalcançáveis e viva o essencial. Talvez você esteja obcecado com as perguntas erradas. Em vez de perguntar, por que Deus não me responde? Em vez de perguntar, por que não entendo tudo na Bíblia? Em vez de se perguntar, por que minha vida ainda não faz sentido? Eu lhe aconselho a substituir essas perguntas, né, com essas perguntas que eu vou te dar agora. Tente se perguntar todos os dias as seguintes coisas. O que Deus já me mostrou? O que? O que Ele já me mostrou? O que eu já sei e não tenho praticado? Muitas das vezes nós ouvimos muitas coisas, mas não procuramos praticar as coisas que nós ouvimos. Você também precisa se perguntar todos os dias, será que o problema é o que eu não sei? Ou o que eu realmente tenho ignorado? Queridos irmãos, o Senhor deseja ser conhecido. Ele deseja que a gente se relacione com Ele. Ele deseja relacionamento e não apenas informação. O Senhor não quer isso. João capítulo 17, versículo 3, afirma que e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus não é uma questão de intelecto, não tem nada a ver. Não é uma questão de intelecto, não é uma questão de ser mais inteligente. É uma questão de relacionamento. É uma questão de entrega. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, por favor, pare de buscar aquilo que Deus não revelou. Pare de buscar aquilo que Deus não revelou. E abrace com fé aquilo que Ele já te mostrou. A luz que você tem, você precisa abraçar. Assim como também a luz que você tem, você precisa partilhar. Por isso, partilhe este vídeo com alguém que precisa de direção. E também, claro, comente aqui embaixo, né? O que você achou dessa mensagem. Tá? E se quiser receber o livro digital Desejado de Todas as Nações, não te esqueças, pode entrar em contato comigo pelo link da descrição desse vídeo, tá bem? E eu terei muita honra de lhe enviar esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Horizontes de Palavras, e que o nosso bom Deus, né, possa ser conhecido por ti e que você possa lhe buscar de todo o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus.